alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Sejam muito bem-vindos. A gente está na nossa programação especial sobre Projetando o Futuro. Essa transmissão está sendo feita pela TV Educação e também pelos aplicativos do Centro de Mídias. Você pode acompanhar ainda pelo Facebook e outras redes sociais. Esta aula tem como objetivo ampliar o repertório sobre as possibilidades para o futuro, considerando o mundo do trabalho e a vida acadêmica. Ao nosso lado, nós temos o professor Herbert Alexandre João, que irá conduzir esta aula. Olá pessoal, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos uma equipe da Universidade de São Paulo, a USP, e estamos aqui para, em algumas aulas, contribuir para o seu projeto de vida. Então o nosso objetivo aqui é trazer para vocês elementos para que vocês se conheçam melhor, conheçam as suas escolhas e também conheçam as profissões, carreiras, formas de acesso aos seus cursos de preferência, permanência estudantil e muito mais. Nessa primeira interação nossa, nós vamos discutir um pouquinho aqui com vocês o projeto de vida, o projeto do seu futuro. Então eu vou pedir para começar passando alguns slides para vocês, por favor. Então, o nosso objetivo de hoje é projetando o nosso futuro. Nós temos um programa na Universidade de São Paulo chamado Vem Pra USP. Esse programa tem como objetivo apresentar para vocês todos os processos para ingressar no ensino superior. Então, esse projeto está abarcando elementos que nós vamos trazer aqui na aula para vocês. Pode passar, por favor? Bom, carreiras, ensino superior. O que é ensino superior, né? A gente coloca aí algumas palavras e é muito importante sempre começar a traduzir tudo que você vê na mídia, no seu livro, para o cotidiano. Quando você fala, bom, o que eu vou ser quando eu crescer? Uma das perguntas que você faz, e que quando a pessoa responde, ela sempre traz uma profissão, algum elemento, e que para exercer, normalmente a gente passa por um curso. Esse curso pode ser um curso básico, técnico, superior. O que é um curso superior? É o que vocês chamam de faculdade. Então, se você quiser fazer a faculdade, nós vamos falar aqui como proceder. É muito importante que vocês, a partir de agora, comecem a anotar suas dúvidas. Todas as dúvidas serão encaminhadas para o Bruno. O Bruno é um cientista da Universidade de São Paulo que está aqui conosco. E ele vai, num determinado momento da aula, transmitir essas dúvidas e nós vamos discuti-las ao vivo. Bom, projeto de vida. São 3 principais pilares que eu trago aqui para vocês. Autoconhecimento, vivências e autodisciplina. Autoconhecimento, como o nome diz, você tem que saber o que te guia, quais são os seus interesses. Por exemplo, eu gosto mais de matemática, eu gosto de meio ambiente, eu gosto de interagir com pessoas. Vivências é aquilo que você adquire ao longo da sua trajetória, da sua vida. Então você está no ensino médio, iniciando o ensino médio, você tem bastante tempo para entender e compreender o mundo ao seu redor. Então você vai ter várias experiências e vivências, conversar com pessoas, com professores, com seus pais, colegas, e essas vivências, elas vão ser muito importantes para fazer você levar isso em conta na sua escolha profissional. Então sempre que você tem uma dúvida, converse com as pessoas. Você acha que eu vou me dar bem com isso? E leve em conta todas as considerações das pessoas para que você construa um repertório. As vivências também são aquilo que você faz ao longo do seu ensino médio. Então, um trabalho voluntário, um curso extracurricular, tudo isso acrescenta nas suas vivências. E autodisciplina. Autodisciplina é fundamental. Por quê? Quando você vai estudar, é fundamental que você saiba o que, quanto e como estudar. Por exemplo, tem pessoas que, ao estudarem, elas, por exemplo, estudam algumas horas por dia e têm um bom desempenho. Algumas pessoas estudam mais tempo, outras menos tempo. Outra coisa muito importante, você está estudando matemática, não está entendendo? Você vai dedicar mais tempo para aquilo. Às vezes você está estudando geografia e para você está mais fácil, então você vai ponderando. Isso tudo tem a ver com a sua autodisciplina. É o que você vai organizando a partir do seu autoconhecimento para chegar ao seu objetivo. Algumas perguntas que eu vou pedir para vocês anotarem aí no seu caderno.
Então veja, não é uma anotação para hoje, é uma anotação para a vida. De hoje até o final do ensino médio, você vai anotar o que eu mais quero estudar. E essa pergunta, ela vai ficar sempre voltando, vai ser retomada. E você sempre vai escrevendo como se fosse um diário, o que você está gostando, o que você não está gostando. O que eu mais quero trabalhar? Isso também muda muito. Então você sempre vai estar lá anotando o formato de trabalho. Você gostaria de trabalhar no escritório, no ambiente aberto, com pessoas, sem pessoas? Você gostaria de trabalhar, por exemplo, à noite, durante o dia, home office? Isso tudo faz parte dos seus interesses. E o que eu preciso fazer para realizar meus sonhos? Então, sabendo de seus interesses, o que você gosta de estudar, com o que você gostaria de trabalhar, você vai ter uma meta futura. E o que você precisa fazer para alcançar essa meta? Para alcançar essa meta, você precisa normalmente estudar. E o quanto, o como, o que estudar, você vai descobrir a partir dos seus interesses. Vamos começar falando de carreiras. Existem 3 informações muito importantes para vocês. Níveis. Existem carreiras de nível básico, de nível técnico ou de nível superior. Então, nível é aquilo que é exigido para você executar aquela profissão. Basta o ensino médio, precisa ter um curso técnico, precisa ter o curso superior, a graduação, a faculdade. Isso é o nível. Profissões são aquilo que vocês veem no cotidiano. Por exemplo, eu tenho a profissão de médico, veterinário, engenheiro, professor. E cursos são aqueles que vocês precisam fazer para exercer aquela profissão. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Um determinado curso pode possibilitar que você exerça várias profissões. Vou dar um exemplo. Um advogado, um juiz, um procurador, um delegado, todos eles precisam como pré-requisito fazer o mesmo curso, o curso de direito. Então veja, é importante você saber o que é a profissão que você quer exercer e escolher o curso que é de seu interesse. Caminhos, então, para realizar o seu sonho. Um dos caminhos é, por exemplo, para ingressar no ensino superior, fazendo algumas provas. Para fazer faculdade, você pode fazer a prova do Enem, e aí colocar sua nota num sistema chamado SISU, ou fazer a prova para ingressar chamada vestibular. Várias universidades têm seu próprio vestibular. Aqui eu estou colocando um exemplo que é o vestibular da USP, chamado FUVEST. É a prova para você estudar na Universidade de São Paulo. E várias universidades também hoje aceitam sua nota em Olimpíadas Científicas. Por exemplo, você fez Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Internacional de Biologia. Essas provas hoje contam muito no acesso ao ensino superior. Então, por exemplo, na USP, você pode estudar na USP fazendo o vestibular da USP, que é a FUVEST. Você também pode estudar na USP fazendo o Enem. A USP também aceita o Enem e a nota do Enem lá no SISU. E você também pode ingressar na USP participando de Olimpíadas Científicas e depois não precisa fazer outra prova. Isso é muito legal. Mas, e se você não quer um curso superior? Isso é importante para você saber qual é o seu interesse. Se você quer um curso técnico, por exemplo, eu quero ser auxiliar de enfermagem, marceneiro, mecânico automotivo. Você pode fazer cursos técnicos. Então tem várias universidades, cursos técnicos e instituições que vão possibilitar que você se capacite para exercer a profissão dos seus sonhos, para que você seja feliz. Então, por exemplo, eu quero ser mecânico. Existem, por exemplo, cursos de mecânica automotiva no Senai. E como você faz para estudar? Normalmente você faz uma prova. Você precisa se preparar para ingressar nessa prova. Quanto custa? As universidades públicas, estaduais, federais, não custam nada. É completamente gratuito. Você não paga nada para estudar. E essa informação é muito importante. Por quê? Essa informação é fundamental porque se você, ao prestar o vestibular, não sabe o que te espera, você pode desistir. Então, quais são os cursos pagos? Quais são os cursos gratuitos? Universidades públicas, todas gratuitas. Universidades, faculdades privadas, centros de ensino superior, são
pagos, mas também é possível, de algumas maneiras, estudar gratuitamente. Por exemplo, universidades públicas do estado de São Paulo. Veja, eu estou colocando aí alguns exemplos de universidades públicas no estado de São Paulo. Instituto Federal, Universidade Federal do ABC, a USP, Unicamp, Universidade Federal de São Carlos, Unesp, Univesp, Ita, FATEC, Unifesp. Veja, são diversos exemplos de lugares que você pode estudar gratuitamente, não paga nada. E onde eles estão? Em vários municípios do estado de São Paulo. A Unesp em mais de 20 cidades, a Unicamp em 3 cidades, você tem a USP em diversas cidades. A Univesp, que é a universidade virtual, você pode fazer cursos semipresenciais. Você vai algumas vezes para fazer provas, atividades, aulas práticas, e está em mais de 300 municípios. Então veja, você tem sempre algum curso próximo de você. Vamos falar um pouquinho melhor dos cursos da USP, então. A gente pensa, né? Nossa, que curso eu vou escolher? Tem poucas opções? Não. Só na USP você tem 183 diferentes opções de curso. São 11.147 vagas por ano e existem ações afirmativas e permanência estudantil. Bom, que cursos você tem lá? Uma infinidade de cursos. 183 vão desde medicina, história, geografia, física, licenciaturas. O que é licenciatura? É o curso que você faz para ser professor. Licenciatura em letras, para ser professor de português ou inglês ou espanhol. Licenciatura em arte, para ser professor de artes. Licenciatura em educação física. Licenciatura em matemática. Isso são os cursos para ser professor. E os bacharelados? São os cursos para você exercer as demais profissões, que vão desde trabalhar numa indústria, ser empreendedor, ou trabalhar até mesmo com pesquisa. Então veja, cursos que vão desde física, medicina, até, por exemplo, engenharia de alimentos. E cada um desses cursos está alocado em uma cidade diferente. Então, por exemplo, você quer fazer engenharia de alimentos, desenvolver novos alimentos, alimentos mais nutritivos, a partir de reaproveitamento. Você vai fazer engenharia de alimentos, por exemplo, na USP em Pirassununga. Esse é um exemplo. Bom, e ações afirmativas? O que são elas? Ações afirmativas, elas vêm para garantir o acesso de todos à universidade pública. Por exemplo, eu estudo em escola pública. Eu vou concorrer com os estudantes da escola privada também? Não, tem vaga para todos. Hoje, 45% das vagas da USP são exclusivas para alunos da escola pública. Então veja, se você está aí com interesse, você só vai concorrer com os seus colegas. São vagas exclusivas para a escola pública e também ações afirmativas para a inclusão, onde você pode se autodeclarar indicando se você é preto, pardo ou indígena. Muito bem, então você tem a ampla concorrência e a outra reserva. Outras universidades, como universidades federais, cada uma monta o seu sistema de reserva e distribuição de vagas de uma maneira diferente. É muito importante você entrar no site da sua universidade, do curso que você quer fazer, e estudar as regras. E permanência estudantil? Permanência estudantil é tudo que vem para garantir que, uma vez que você entre na universidade, você permaneça nela. Veja, eu entrei na universidade, eu vou estudar lá em Pirassununga, eu sou de São Paulo, como eu faço? Não tem problema. Lá você vai poder usufruir, por exemplo, da moradia estudantil gratuitamente, ou receber um valor financeiro para ajudar a pagar o seu aluguel e suas contas. Você também vai poder contar com auxílio transporte, auxílio alimentação. Então, quanto custa, por exemplo, para eu almoçar na Universidade de São Paulo? O almoço e o jantar completo. Refeição, bebida, que é um suco, e mais uma sobremesa, uma fruta. Refeição completa custa R$2 para o almoço, R$2 na janta. Mas e aí? Se eu não tenho isso, eu preciso trabalhar para me manter estudando? De forma alguma. A universidade promove ações em que você pode solicitar um auxílio. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas refeições. Você entrega a documentação e a partir da análise você não paga nada. Esse é um tipo de auxílio.
Existem outros auxílios, como apoio livro, além de toda uma infraestrutura de bibliotecas. E um auxílio muito interessante é a partir do seu próprio estudo. Quando você está fazendo um curso e você quer, por exemplo, se aprofundar no conhecimento, você pode fazer algo que a gente chama de iniciação científica. Iniciação científica é o seguinte: olha, eu estou estudando lá como funciona uma determinada célula, qual é o comportamento de um vírus. Eu estou estudando isso na aula. Eu quero ver no laboratório, eu quero fazer a prática daquilo, eu quero compreender melhor aquilo. É possível? Sim. Você vai num laboratório para aprender como funciona, como manipula os equipamentos, aprofundar seu conhecimento sobre aquilo e ainda recebe uma bolsa por isso. Então você pode ser remunerado para estudar. Isso é muito importante. Então a universidade te dá todo o apoio, desde o ensino gratuito, alimentação, moradia e também auxílio financeiro para você estudar. Bom, então o recado está dado. Se você optar por um ensino superior, corre, estuda, se prepare. A universidade é um lugar incrível. Muito bem. Dada essa primeira etapa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar aqui para o Bruno se existem algumas dúvidas já, se alguém já interagiu no chat com a gente. Como é que tá, Bruno? Tá muito legal. Eles estão falando que estão com muita vontade de entrar em medicina, em gastronomia. Eles queriam saber mais sobre outras formas de acesso. E teve um aluno que falou que queria fazer perícia criminal. Tem algum curso na USP que dá para fazer perícia criminal, Nossa, Herbert? Muito legal. E além disso, eles são alunos do 9º ano do primeiro ano do ensino médio. Eles querem saber também se eles podem fazer alguma coisa agora, já que o terceiro ano que a gente começa a fazer esses vestibulares, né? Tem como eles se prepararem? Boa pergunta. Ótimas perguntas, adorei. Vou começar pela do perito criminal. Para você ser perito criminal, você presta um concurso. E os pré-requisitos para esse concurso normalmente são cursos como física, química, ciências moleculares. Então você faz um curso de ensino superior com aquilo que você mais se interessa. Então se você gosta, por exemplo, da parte de trajetória, descobrir, por exemplo, o que causou um determinado acidente, você pode, por exemplo, fazer a física. Se você gosta mais da parte laboratorial, análise, tipo aquelas séries de TV, você pode fazer ciências físicas biomoleculares, que é o curso que o Bruno fez. Você pode fazer química. Então, são diversos cursos e isso que é muito legal. Porque essa pergunta nos mostra o seguinte: para eu seguir uma determinada profissão, existem várias possibilidades de curso também. Assim como um curso pode deixar eu fazer várias profissões, como o direito, que eu posso fazer várias profissões, uma determinada profissão, ela pode ter como pré-requisitos diversos cursos de ensino superior, de graduação, por exemplo. Outras formas de acesso. Então, acesso é muito importante. Se você quer estudar, por exemplo, numa universidade privada, só que gratuitamente, você pode fazer o Enem e estudar gratuitamente a partir do ProUni. Você também pode estudar financiando o seu pagamento da mensalidade numa universidade privada a partir do FIES. Então, além das formas que eu comentei, existem outras formas de estudar, por exemplo, cursos na faculdade. E uma última pergunta que você colocou é sobre o que eu posso fazer agora? Eu estou no primeiro ano. Então, por que essa aula veio para vocês e não para o terceiro ano? Justamente porque agora é a hora. É hora de você começar a se descobrir, saber o que te faz feliz. Então, para você prestar um vestibular, fazer um curso técnico, o momento de começar a decidir é agora. Você vai se autoconhecer, começar a estudar e se preparar. Existem alguns elementos que vão te ajudar a se preparar. E aí, eu vou trazer o próximo slide, que é justamente o que responde a essa pergunta. Como que hoje, no primeiro ano do ensino médio, eu posso me preparar para o vestibular? E aí vem a dica de vestibular. A dica de vestibular de hoje é o seguinte: eu tenho um projeto que eu vou apresentar para vocês, que está sediado hoje na Universidade de São Paulo, chamado Competição USP de Conhecimentos, a CUCO, que pertence ao programa Vem Pra USP. Esse projeto ele vai fazer uma conexão entre o ensino médio e a faculdade, o ensino superior, e vai te trazer oportunidades. O que são oportunidades? Oportunidade é algo que você tem a opção de escolha. Oportunidade é como se fosse uma porta no caminho da sua vida. Você está caminhando e você pode entrar nela ou não. Ou como se fosse uma encruzilhada.
e você naquele momento vai ter que escolher um caminho e vai continuar andando porque a sua vida vai para frente. Quando você opta por aquela oportunidade, a sua vida pode mudar. Então, sempre que a gente apresenta uma oportunidade como professor, familiares, amigos para vocês, vocês vão decidir, essa oportunidade eu quero aproveitar ou essa eu vou deixar passar. E você vai decidir com base, por exemplo, na sua decisão de que benefícios e o que eu vou abrir mão ao escolher aquela oportunidade. Hoje a oportunidade que eu trago para vocês é a CUCO, a Competição USP de Conhecimentos. Ela é uma prova completamente gratuita, onde vocês vão treinar para o vestibular desde o primeiro ano do ensino médio. Se inscrevendo gratuitamente, você poderá entender como se inscreve no vestibular. É um formulário, você tem que pôr várias informações. Como funciona então esse formulário? Você vai aprender. Feito isso, você vai fazer uma prova. E aí você vai avaliar em quais disciplinas, em quais matérias ou áreas do conhecimento você está indo melhor. Existem 3 grandes áreas do conhecimento. A área de exatas, a de humanas e a de biológicas. A área de exatas é aquela que traz a matemática, a física, a química. Biológicas traz a biologia, a educação física. Humanas traz as artes, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, filosofia, sociologia. Você vai se identificar na prova e pode ser que você está indo melhor numa área do que em outra, ou até mesmo numa dessas disciplinas que eu falei. Além disso, você vai, ao longo dos anos, quando você estiver no segundo ano, poder fazer essa prova de novo. Quando estiver no terceiro, de novo. E essas provas vão te trazer benefícios, não só do ponto de vista do conhecimento, como até mesmo a isenção do pagamento da taxa da prova, do vestibular. O que mais? Essa prova traz benefícios para a escola, para os professores. Então é um processo que vem valorizar o ensino público. Essa é a oportunidade que eu trago hoje para vocês. Então, qual é a dica de vestibular do dia? Se liga, Competição USP de Conhecimentos. Se você tem interesse em participar, acesse o site vemprausp.org.br ou leia o QR Code que está na sua tela e se inscreva gratuitamente até o dia 24 de julho. E aí eu respondi a sua pergunta. O que eu faço para me preparar para o vestibular desde hoje? Conhecendo as profissões, conhecendo os cursos que a USP tem a oferecer, as outras universidades públicas, privadas, e se preparando para essas provas a partir, por exemplo, de um elemento como esse. Muito bem. Então, se você quer saber mais, nós temos redes sociais, temos também um canal no YouTube. Você está convidado a participar, curtir, seguir. E um elemento importante agora é o seguinte. Muito bem, falei bastante de vestibular, mas se eu vou estudar para o vestibular, eu tenho que entender o que cai no vestibular. E eu vou adiantar aqui, eu vou dar um spoiler da aula da próxima semana. Então, a cada semana nós vamos estar revezando elementos, informações para vocês, para te ajudar na escolha profissional. E numa outra semana, a gente vai trazer elementos para te ajudar a passar na prova. Dicas de vestibular, questões. E hoje eu trouxe aqui uma questão. Se liga na questão. Sons e ondas, o limiar auditivo. O que é limiar auditivo? Será que nós, humanos, ouvimos tudo? Bom, não é bem assim, né? Você já viu aqueles aparelhinhos que você põe na tomada para espantar inseto? Tem uns aparelhinhos assim, que eles espantam o inseto com som, mas você não ouve o som. Ou animais, cachorros, gatos. Quanto que será que o ser humano ouve? Bom, os sons eles são divididos em frequências. E basicamente, o ser humano ele ouve algumas frequências. E eu vou testar aqui com vocês hoje algumas frequências para ver se vocês estão ouvindo. Desde as mais graves, sons com baixa frequência, até as mais agudas, tá? Como uma guitarra. Então você tem sons graves e agudos. O primeiro som, ele vibra 440 vezes por segundo. É a nota Lá, 440 Hz. Roda, por favor, o som pra gente. Muito bem. Acredito que todos tenham ouvido. E aqueles que conseguiram compreender esse som,
Quem não pôde ouvir, pôde, por exemplo, sentir a vibração. Então, se você tem, por exemplo, alguém que queira sentir a vibração, no próximo som você pode, inclusive, pôr a mão no alto-falante do seu celular, da sua TV. O próximo tem uma frequência de 12.000 Hz. É bem agudo. Roda, por favor. Muito bom. Vamos ver até onde a gente consegue ouvir? Roda mais um. Vamos rodar agora 16.000 Hz. Bem agudo. Eu ouvi. Um pouquinho. Roda, por favor, agora o último dos exemplos. 17.500 Hz. Muito bom. Eu não ouvi nada. Muito bem. Então, alguns de vocês podem ter ouvido, outros não. A questão é, o ser humano ele tem um limiar auditivo para frequências. E aí eu trouxe aqui para vocês uma questão de vestibular. Essa questão, por acaso, já caiu uma vez, então pode ser que ela caia de uma maneira diferente, mas a gente vai colocar aqui na tela para vocês, por favor. No gráfico a seguir, estão apresentadas as regiões do ouvido humano, nos quais o som é audível e inaudível. E as linhas correspondem aos limiares de audição da dor e da dor. Essas informações são dispostas a partir dos níveis de intensidade sonora, decibéis, e da sua frequência sonora em hertz. Muito bem. Então, o que acontece? É uma questão que você fala, nossa, é uma questão de física, de som. Será que eu vou saber fazer? É isso que eu quero mostrar para vocês. O vestibular, assim como a escola, ela não está só trazendo novos conteúdos para você. Ela vem aqui para carregar você com habilidades e competências. Essa questão, apesar de ser uma questão de física, ela requer uma habilidade sua de interpretação de gráfico, que vai fazer parte de toda a sua vida, para qualquer profissão que você for exercer. Vamos ver o gráfico? Então você tem um gráfico na tela, onde a parte mais clara é onde o ser humano consegue ouvir. A parte escura é onde dói. E a parte cinza, embaixo, é onde nós não conseguimos ouvir. Então, a informação é a seguinte, o ser humano, ele, olhando para o gráfico, ele consegue, tem alguma coisa no gráfico depois dos 20.000 e antes dos 20? Não. Então, o ser humano, na média, não ouve nada abaixo de 20 Hz e nem acima de 20.000. Vocês viram que nós mesmos praticamente não ouvimos 17.500 Hz. Então, essa questão, onde diz que nós não ouvimos abaixo de 20.000 e nem acima de abaixo de 20 nem acima de 20.000, essa alternativa está correta. Vamos ver o próximo item. Então, para o ouvido humano, existem sons inaudíveis com intensidades superiores a 100 decibéis. Esse espectro sonoro compreende as ondas com frequência iguais a 20 até 20.000 Hz, por exemplo, de 140... por exemplo, então veja lá, para o ouvido humano existem sons inaudíveis, acima de 100 decibéis. Então vejam o eixo vertical. Quando fala 100, tem alguma coisa lá que o ouvido humano já não ouve mais? Tem, né? É aquilo que dói e que não está dentro da zona audível. Então veja, mesmo entre 20 e 20.000, se eu pôr o volume muito intenso, eu não consigo ouvir, me dói. Então olha que interessante, mesmo dentro da frequência, eu não consigo ouvir. Está correto também. E o terceiro item. Há uma onda sonora de 140 decibéis e frequência de 100 Hz. E ela provoca no ouvido humano uma sensação de dor. Então 140 decibéis e 100 Hz. Está lá na região da dor? Está na região da dor. Então está correto. Então só para revisar aqui com vocês, mantendo o exercício na tela, o item 1, na região audível do ouvido humano, são compreendidas ondas sonoras menores que 20 e maiores que 20.000. Correto. Para o ouvido humano, existem sons inaudíveis com intensidades sonoras superiores a 100 decibéis, inaudíveis com superiores a 100 decibéis. Esse espectro sonoro compreende as ondas com frequências iguais a 20 a 20.000 Hz. Tem lá, ó. E o último item que nós comentamos.
Esse exercício é um exercício de interpretação de gráfico, tá? É um exemplo de um tópico que vai ser tratado na próxima aula com vocês, na próxima semana. Então, sempre que nós trouxermos um elemento de conteúdo, nós vamos fazer aqui um aquecimento. Nossa, então a próxima aula eu vou aprender sobre sons. Legal, vamos ver o exercício para começar a treinar. Muito bem, e para terminar a aula de hoje, como eu já disse, eu estou trazendo dicas e elementos para te ajudar a construir o seu projeto de vida, a escolha profissional. Eu já trouxe uma dica de vestibular. Agora eu vou trazer uma dica de tecnologia. Muito bem. Dentro do projeto Vem Pra USP, nós criamos aqui um canal no Telegram. Então, se você não tem Telegram, não tem problema. Basta clicar nesse link aí, t.me/vemprausp. E esse canal ele vai funcionar como se fosse um Twitter. É uma rede social, onde nós vamos enviar informações para vocês. Que tipo de informação? Data de inscrição no vestibular, informações sobre a CUCO, como fazer escolhas profissionais e mais, podemos enviar quiz, elementos que vocês podem interagir. Esse é o canal e não precisa ter Telegram, é só entrar nesse site. E se você tem Telegram e você quer saber mais sobre as profissões e as carreiras, você pode escrever para a gente e interagir com a nossa equipe, com os nossos alunos, com cientistas, com professores, enviando mensagens para o nosso usuário do Telegram. Basta adicionar o usuário @CUCO, que é a competição USP de conhecimentos, USP. Adicione esse usuário no seu Telegram ou adicione ali a partir do QR Code e você vai poder escrever para a gente e tirar dúvida. Professor, eu gostaria de fazer moda. Tem na USP? A gente vai falar, tem. Onde tem essa profissão? Como você faz para ingressar? Professor, eu gostaria de fazer engenharia aeronáutica. Tem na USP? Tem engenharia aeronáutica. Lá em São Carlos, na Universidade de São Paulo. Você pode prestar, mas também tem no ITA. E aí a gente vai trazer toda a informação para vocês. Quanto que é a nota que eu preciso tirar? A gente vai te ajudar. Se você está perdido aí no mundo de informações da internet, a gente está aqui para te ajudar. Faz a pergunta para a gente e a gente faz o feedback para você. Muito bem. Então, outra informação que eu peço a vocês é o seguinte. Você gostou da aula? Tem mais dúvidas? Você pode publicar em qualquer rede social a sua dúvida, mandar a mensagem marcando com a hashtag Vem Pra USP. A gente vai lá monitorar e vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então, tem dúvidas? Escreva. A gente pode responder elas ao vivo nas próximas aulas. Basicamente, era isso que eu queria trazer de informações para vocês. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a minha escolha profissional. O Bruno, como eu já comentei, é um cientista. Trabalha lá na Universidade de São Paulo fazendo pesquisa com o seu doutorado. E eu sou um professor. Como eu escolhi a minha profissão? Quando eu estava no meu ensino médio, eu tinha várias dúvidas. Eu já pensei em várias profissões para a minha vida. Eu já pensei em trabalhar como gari, em ter uma loja de manutenção de bicicleta. Eu já pensei também, até mesmo, em ser matemático, pesquisador. Porque eu era muito bom de matemática e todo mundo falava que eu tinha que fazer aquilo. E eu estava na dúvida. Quando eu fui estudar, entrei no ensino médio, foi muito legal, porque eu comecei a conhecer outras coisas. E como eu gosto de TV também, eu via muita propaganda, cheguei até a pensar em fazer publicidade e marketing. Quando chegou no final do ensino médio, eu tive que fazer uma escolha. E aí, eu pensei, bom, eu acho que eu me identifico e gosto de matemática, as pessoas falam que eu sou bom, e eu fui lá e escolhi. Bom, não era tão certo assim. Quando eu entrei na matemática, eu descobri que eu não gostava tanto. Por que eu descobri isso só quando eu entrei na faculdade? Porque eu não tinha um apoio como esse que nós estamos dando para vocês hoje, que é a construção do projeto de vida e trazer informações. Uma informação muito importante é o que eu vou aprender naquele curso, quais profissões eu vou exercer. Eu não sabia, eu só achava que eu ia fazer matemática. Hoje, essas informações estão na internet e estão a um clique de seu conhecimento. Então aproveite, interaja conosco. Quando eu descobri que eu não queria matemática, eu descobri que eu queria física, porque eu adoro fazer experimentos. E para fazer experimentos, eu fui fazer a Universidade de São Paulo, onde eu fiz o curso de física, e eu descobri também que eu amo ser professor. E aí eu optei pela profissão de professor. Veja, a trajetória profissional ela é uma escolha exclusivamente sua. Para você fazer essa escolha consciente, quanto mais informações você tiver, melhor.
A universidade é um mundo de informações. E quando você ingressar nela, você, ao mesmo tempo que está fazendo, por exemplo, um curso de física como eu, pode estar fazendo uma aula de inglês, você pode estar fazendo uma aula de teatro, você pode estar participando de projetos sociais, você pode estar dando aula voluntariamente em um cursinho comunitário, como nós temos vários na Universidade de São Paulo. Então, isso é muito importante. Na universidade você pode se encontrar e aí descobrir até mesmo algo que você nem imaginava que gostaria de fazer. Então, esse é o ponto da construção do projeto de vida. O importante é você aproveitar a trajetória no decorrer do ensino médio para se preparar para isso. Por exemplo, estudar. Isso é fundamental. Qualquer profissão que você vai exercer, você precisa estudar. Conhecer os cursos e as profissões. Conversar com as pessoas, fazer entrevistas, ir em locais de trabalho sempre que possível, para saber qual é o cotidiano daquela pessoa. E não conversar com uma única pessoa. Quanto mais pessoas você conversar, melhor, porque mais isso vai te ajudar a ter segurança na sua escolha profissional. Então não deixe para a última hora, não deixe para escolher a profissão quando chegar lá no terceiro ano de ensino médio, porque é para isso que nós estamos aqui. Para que quando você chegar, você já esteja mais seguro. Tá? Isso é fundamental. Alguma última dúvida, Bruno, que eles queiram? Tem algumas dúvidas aqui. Uma das últimas que chegaram tem como fazer intercâmbio estudando na USP? Muito bem. Fazendo várias universidades, públicas ou privadas, mas especialmente as universidades públicas, sim, você pode fazer intercâmbio, você pode passar uma parte da sua formação no exterior, por isso, inclusive, que eu falei que a universidade te dá cursos de línguas gratuito, você pode fazer inglês, espanhol, italiano, japonês, alemão, tudo gratuito na universidade. E aproveitar esse seu conhecimento para estudar uma parte da sua graduação, da sua pós, quando você terminar o seu curso, no exterior. Mais dúvidas? Sim. Agora, uma dúvida bem peculiar que ser youtuber é uma profissão? E eu quero fazer game designer. Como que eu faço? Eu faço também um curso da USP? Ótimas perguntas. Ser youtuber hoje não é reconhecido no catálogo de profissões, mas futuramente será. É muito importante vocês terem em mente que uma parte significativa das profissões que vocês vão exercer daqui 5, 7 anos, dependendo do curso que você fizer, ou daqui 3 anos, podem ser que elas não existam no futuro. O youtuber eu considero como um ator, mas ao mesmo tempo ele pode ser o seu autodiretor, o seu produtor. Então sim, é uma profissão. Porém, você tem que saber que tipo de youtuber você quer ser. Um youtuber é alguém que estuda muito para passar um determinado conhecimento. O que me leva a assistir um youtuber? O conteúdo que ele produz. Muitos youtubers hoje, inclusive, você vê entrevistas, e eles estão muito estressados, muito cansados, porque é uma profissão que requer muito. Para você manter a audiência, você tem que estar sempre tendo ideias novas. E é uma pessoa, então, que tem que ter várias vivências, tem que ter muita experiência, criatividade e estudar bastante também. Mas eu vi muito youtuber que não está estudando. São canais que vão nascer e vão morrer. Para você continuar, você tem que se preparar. A outra pergunta que você fez? Sobre game design. Game design, muito bom. É uma profissão. Essa profissão, a cada dia cresce mais. O mercado de games, ele é muito grande no Brasil e no mundo. E você pode fazer, por exemplo, ciências da computação, aprender a programar. Você pode também fazer engenharia da computação, entre outros cursos, né? Inclusive tem cursos técnicos somente de preparo para você fazer design de games, programação de games. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero ter outras oportunidades para conversar com vocês. Nós estamos nas nossas redes sociais. Foi um prazer. O Bruno, quer se despedir, Bruno? Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas, foram muito pertinentes, né? E aí, semana que vem, eu espero que vocês participem mais com novas perguntas e pode gerar mais perguntas nos nossos canais. Entre no Vem Pra USP, acesse a gente pelo Telegram, que a gente está super ativo lá. Vocês vão receber informações do vestibular, vai saber mais como participar da CUCO, Olimpíadas de Conhecimento, todas as informações que vocês quiserem saber de acesso, de continuidade ao vestibular, vai estar lá. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana.